Olá pessoal, bem-vindo ao canal de Tecnologias e Ciências. Vamos mostrar para você o que você precisa saber, sem induzir, sem comentários e sem pontos de vista. O futuro é um vislumbre da sua imaginação. Uma coisa que não sabia. Eu vou precisar sentar um mineral. Você sentiu? E eu vou fazer rápido. Olá pessoal, hoje vamos falar de ChatGPT. Bom, primeiramente, para acessar o ChatGPT, a gente pode entrar nesse caminho, tá? openai.com, blog ChatGPT, try já ChatGPT. Se você não tem acesso, ele vai pedir para você criar senha usuário, vai mandar para o seu e-mail, né, a liberação, e depois vai mandar para o seu celular um SMS com código, e aí você vai começar a acessar essa tela, tá? Essa tela eu já tenho ela preparada aqui, então eu vou mostrar ela para vocês. Já fiz algumas abordagens, vou mostrar para vocês na prática como funciona. Bom, primeiramente, eu não vou falar o que é o chat GPT, eu vou perguntar para ele o que ele é, tá? Só que eu já tenho a pergunta reformulada aqui. Demonstre na prática de como você funciona. Vamos abrir um chat novo. E vamos colocar aqui. E ele vai responder como ele funciona. As respostas nem sempre são exatamente iguais. Se eu perguntar uma vez, ele pode responder de uma forma, se eu perguntar de novo, ele pode responder de outra, mas geralmente tem o mesmo sentido, tá? Ok. Às vezes ele acontece isso, a gente volta, ele atualiza. Ele grava os chats aqui pra gente, tá? Então o que acontece? A pergunta foi: eu sou modelo de linguagem. Bom, ele me deu uma resposta diferente das outras vezes, tá? Claro, eu sou um modelo de linguagem treinado em uma grande quantidade de texto de vários idiomas e posso responder a perguntas, gerar texto, traduzir idiomas, muito mais. Para demonstrar como funciona na prática, aqui estão alguns exemplos. Pergunta: qual é a capital do Brasil? Brasília. Qual a altura da Torre Eiffel? 324 metros. Então aqui ele me deu uma resposta um pouquinho diferente do que ele tinha me dado antes, né? Um exemplo, tá? Eu já tinha perguntado isso para ele antes, no chat GPT. Demonstra na prática como você funciona. E me deu essa resposta também, ó. Para responder a sua pergunta, eu usei a minha capacidade de compreender a linguagem natural humana para entender o que você queria dizer. Bom, ele me deu uma resposta, mas a resposta que eu mais gostei foi a primeira que ele me deu. Foi essa primeira vez que eu fiz no chat, que eu achei muito mais clara, né, na observação. Então, assim, primeira resposta, ele pode responder perguntas. Segunda, gerar textos. Terceira, traduzir idiomas. Quarto, analisar sentimentos. E cinco, reconhecer entidades nomeadas. Bom, no caso de responder pergunta, ok? Se eu perguntar qual que é a capital do Brasil, ele vai responder. Em gerar texto, se eu perguntar das florestas tropicais, são importantes por quê? Ele simplesmente complementa, ele pode complementar, traduzir um idioma. Hello, how are you? Ele vai, em espanhol, ele vai falar: olá, como estás? Análise de sentimento, ele vai analisar o sentimento de um texto e determinar se ele é positivo, negativo ou neutro, né? Para identificar uma análise de um produto online, ele poderia determinar a maioria das opiniões, positiva ou negativa. E um reconhecimento de entidade nomeada, ele pode reconhecer nomes locais dentro das organizações, das entidades do texto, né, identificá-los. Um exemplo, se eu falo no artigo sobre a NASA, ele pode identificar a organização e fornecer informações relevantes sobre ela. Tá? E aí, assim, me respondeu o que ela faz, o que essa inteligência faz. Mas tem muito mais, né? Um exemplo, tá? Eu copiei um código aqui
eu queria que ele escrevesse para mim um código em SQL Server, que é um banco de dados que todo mundo conhece, cruzando uma tabela de clientes com uma tabela de pedidos. E ele me deu exatamente o código em SQL Server, que é essa tarja preta, tá? Se eu fizer aqui no chat novo, vai acontecer a mesma coisa. Ele está escrevendo o código para mim, tá? Aí o código. Um outro exemplo que eu fiz também, eu queria saber sobre o que significava oferta e demanda. Perguntei para ele aqui num outro chat que eu tenho aberto, oferta e demanda. Ele me disse, me esclareceu o que é oferta e demanda, são conceitos fundamentais na economia, e me explicou tudo como funciona. E aí mais para baixo eu fiz outra pergunta. Cite 3 exemplos de oferta e demanda. Então ele fez sobre, primeiro, mercado imobiliário, segundo, mercado de petróleo e terceiro, mercado de alimentos. Então assim, se eu quiser fazer um trabalho, se eu tiver alguma questão, eu precisei identificar, se eu quiser desenvolver um código, ele escreve para mim, se eu quiser analisar um sentimento de um determinado assunto, né, ele vai pesquisar. E onde é a fonte de dados dele? É a internet. É um banco de dados aberto que ele tem, né, onde ele vai pesquisar tudo ali em questão de segundos e trazer a resposta para a gente. Bom, é isso aí, gente. Bem simples assim. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. É isso aí. Obrigado a todos.